Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à série Lares de Esperança e Cura. Estamos aqui na Associação Bahia Sul com a apresentação do primeiro tema desta série, a Bíblia e as emoções. E quem vai falar sobre esse tema importante é a nossa líder do Ministério da Mulher, a psicóloga Raquel Santana. Seja muito bem-vinda. Olá, meu querido amigo e amiga, tudo bom com você? É um prazer muito grande receber você aqui neste primeiro encontro de uma grande série que tem como título Lares de Esperança e Cura. Eu não sei como é na sua casa, mas a minha casa é o melhor lugar para estar. É um momento, lugar onde tem momentos de alegrias, mas também de muitas tristezas, muitas frustrações. É assim na sua casa também? Então você está no lugar certo. Deus, ele traz para nós, a partir de hoje, nessa série, mostrar para você o quão importante é o seu lar. Deve ser um pedacinho do céu. E lar deve ser, sim, um lugar de transformação e de cura. Deus quer trazer esperança para você. E hoje, então, em nosso primeiro episódio dessa série, o título é A Bíblia e as Emoções. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre as emoções? Será que existe algum personagem bíblico que tenha passado por momentos de emoções intensas? Hoje a gente vai ver um pouquinho juntamente na palavra de Deus. Mas antes de abrirmos a Bíblia, quero dizer para você enviar esse link para os seus amigos, para os seus familiares, no grupo da igreja, para que todo mundo possa participar. Que eles também tenham a bênção de ouvir sobre este assunto. Um assunto tão importante que nos nossos dias tem sido tão atuais, tão propícios. As emoções. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para que juntos nós possamos orar a Deus pedindo iluminação do céu, para que Ele venha nos mostrar em sua palavra o que Ele tem para falar conosco. Ore comigo. Maravilhoso Deus que estás nos céus, ao abrirmos a tua palavra, este guia que o Senhor deixou para nós, este mapa, precisamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha nos iluminar, abrir a nossa mente e nosso coração, para ouvir a tua palavra, para aceitar e conseguir fazer mudanças através do teu Santo Espírito. Fale conosco, Senhor. Esse é o pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém. Uma saudação especial para o meu grupo da Associação Bahia Sul. Sejam muito bem-vindos a esse momento maravilhoso. Já enviou para o seu amigo, para o seu irmão? Estou aguardando você aqui. Vamos abrir a Bíblia, então, neste momento, e eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Vou dar um tempinho para você abrir aí. Se a Bíblia não está perto, dê uma corridinha, traga a sua Bíblia, porque nós iremos lê-la neste momento e Deus vai falar conosco. Estamos falando sobre a Bíblia e sobre as emoções, e Deus vai mostrar para nós alguns personagens da Bíblia que sofreram algumas emoções, passaram por momentos intensos. E Deus vai mostrar para você como é que nós devemos agir. Você sabe? A palavra de Deus vai te mostrar neste momento. Abra aí agora, Gálatas capítulo 5, verso 22. Nós vamos aprender que as emoções, elas fazem parte da nossa vida. Não tem como viver longe das emoções. Fazem parte de nós. E no livro de Gálatas capítulo 5, verso 22, diz assim: Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Nossa, que verso maravilhoso e propício. Como é difícil ter domínio próprio, não é? Na minha casa, domínio próprio com as crianças deve ser um motivo importante. Paciência tem que fazer parte desse momento. E geralmente nós não temos paciência. Ainda mais nesse mundo tecnológico de hoje, tudo muito rápido, tudo muito intenso. Precisamos desse fruto do Espírito. E como a Bíblia diz que é um fruto do Espírito, é o Espírito Santo que produz em nós. É o Espírito Santo que nos dá de presente. Então, se você não tem paciência, se você precisa de amor, de domínio próprio, de amabilidade, de bondade, é o Senhor que vai lhe dar. É só pedir, o Senhor está à nossa disposição o tempo inteiro. E este é um fruto do Espírito. Então, somente o Espírito Santo pode lhe proporcionar. Vamos falar então sobre a Bíblia e as emoções.
E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: o que é uma emoção? O que são as emoções? Quando eu falo sobre emoção, qual é a primeira palavra que lhe vem à mente? Pense aí agora. Quando eu falo sobre emoção, qual é a primeira palavra que lhe vem à mente? E eu quero dizer para você que as emoções fazem parte da nossa vida. Nós fomos criados com emoções. O próprio Jesus passou por momentos com muitas emoções porque elas fazem parte de nós, fazem parte do ser humano. E a emoção, ela é uma resposta natural, uma resposta imediata, uma resposta automática. Existe um estímulo, esse pode ser interno ou externo, e então existe uma resposta. Vou dar um exemplo bem prático para você. Imagine que agora, não sei onde você está, se você está no carro, se você está em casa, na cozinha, cozinhando, na igreja com os irmãos, não sei onde você se encontra. Mas digamos que agora, neste lugar onde você está, de repente aparece um ladrão e empurra a porta. Que susto! E aí, qual é a sua reação? Você pensa, vou ficar com medo agora. É assim? Não! A nossa reação é imediata, ela é automática. É assim que acontece. Isso é uma emoção. De forma muito automática, de forma muito rápida, sem envolver pensamentos, acontece a reação. Uma reação imediata, automática. Isso é uma emoção. A gente não pensa sobre ela. E quais são as emoções? As mais conhecidas: alegria, amor, tristeza, raiva, dor, saudade, vergonha. Essas são as nossas emoções e temos muitas outras que fazem parte de nós. Sim, Raquel, tá bom, entendi. O que a gente vai fazer com essa emoção então? Deus, por muitas vezes, Ele emite e deixa permitir alguns percalços na nossa vida. Dificuldades, fracassos, medos, uma pedra no sapato, um buraco no meio do caminho, um problema, uma dificuldade, todos nós temos. E Deus, Ele permite que esses problemas venham até nós para que possamos nos aproximar de Deus. E infelizmente nós somos assim, não é? Eu sou assim, você é diferente? A gente primeiro precisa passar por um momento difícil, passar por um problema, cair num buraco, para poder buscar a Deus. E às vezes emoções dolorosas podem nos fazer ficar de joelhos, a fim de buscar a Deus com a melhor fonte de ajuda e apoio. Deus é nossa fonte de apoio. Ele nos mantém. Ele não nos deixou sozinhos, largados por aí. Não, esse é o Deus que eu conheço. É um Deus de amor que está à nossa disposição o tempo inteiro. Ah, mas essas emoções não são fáceis não, eu sei disso. Eu também passo por elas. Mas a gente age na vida como se Deus fosse aquela lâmpada, sabe aquela lâmpada mágica? Que a gente aperta, a gente chama e logo a gente recebe? Mas não é assim. Deus, Ele permite que a gente passe pelos fracassos. Porque só assim que, infelizmente, a gente busca mais a Deus. É ou não é? Comigo é assim. A gente precisa passar por um momento difícil. Um divórcio, desemprego, filhos rebeldes, problemas de saúde, para então buscar mais, de forma mais intensa, ao Senhor. Quero falar para você que o mundo tende a falar sobre as emoções como sendo positivas e emoções negativas. Não existem emoções positivas e negativas, tá? Na verdade, uma emoção que aos nossos olhos é negativa, como o medo, pode nos livrar de algo muito terrível. É ou não é? É. Pode te livrar de um acidente, de um problema, de uma dor. Então o medo também ele é positivo. Então não existem emoções positivas e negativas. Mas essas emoções tendem a trazer muita dor no nosso coração. Tendem a trazer muita angústia. E quando nós passamos por muito tempo sentindo dores, angústias e sofrimento, isso faz um mal-estar muito grande para nosso corpo. E Deus não nos criou para isso. Deus, Ele nos criou para ter, sim, todas essas emoções. Mas elas não podem afetar a nossa vida. Mas, infelizmente, é isso que acontece todos os dias. A gente passa por problemas todos os dias, não é? A gente cai e levanta, cai, levanta de novo. A vida é assim, cheia de percalços, de altos e baixos.
faz parte. Mas é Deus mostrando para você, filhinho, você não está sozinho. Nada é tudo tão bom para você não ficar nessa terra e querer sempre ficar aqui. Não, é para isso que existem os problemas. Para nos aproximarmos de Deus e nos lembrar que este não é o melhor lugar. Deus preparou um lugar muito lindo e especial para você, para mim. E esse lugar está preparado e reservado e esperando por nós. Eu quero estar nesse lugar. Você quer estar nesse lugar? Eu quero. Esse lugar está reservado para mim e eu quero tomar posse dele. Deus, ele quer que nós desfrutemos os efeitos das emoções positivas. Ah, Raquel, é tão fácil falar. Emoções positivas quer dizer que eu vou viver na emoções boas, lembra? Positivas o tempo inteiro? Não. Por conta do pecado, muitas vezes nós enfrentamos os efeitos adversos dessas experiências negativas. Emoções negativas fazem parte da nossa vida. E existem na Bíblia, então, alguns personagens bíblicos que nos deixam muitos exemplos. Jesus, o nosso maior modelo. Este sim, ele sofreu e passou por muitas emoções. Emoções de dor, emoções de angústia. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Fique ligadinho sobre esses personagens da Bíblia que passaram por grandes dificuldades. Olha, não é só você, eu venho lhe garantir. Não é só você que tem passado por momentos de dificuldade, não. Eu também passo. Não somos perfeitos. Deus, o próprio Jesus, quando veio em forma humana, passou por dificuldades. Passou por essas grandes emoções. Vamos lá? Vamos rebobinar? Vamos relembrar o que é emoção? Emoção é algo automático, rápido, imediato. A gente não pensa o que vai acontecer, somente acontece, certo? Vamos lá? É uma reação imediata. Entrou uma cobra, logo eu grito, eu corro, eu bato na cobra, eu faço alguma coisa. Tem uma reação que é rápida. Você não pensa o que vai sentir. Mas você já ouviu falar sobre emoções versus sentimentos? Vou falar para você um pouquinho sobre o que é sentimento. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Quando você experimentou ódio? Já experimentou ódio? Já experimentou tristeza, medo, raiva, inveja? E aí? Como foi que você lidou com isso? Como foi para você lidar com essas emoções tidas como negativas? Emoções que a gente não gosta de sentir. Pense aí agora. Quando foi a última vez que você lidou com o sentimento de raiva, de medo, de frustração? Geralmente acontece com frequência, né? Na minha vida acontece. Com você é diferente? Eu creio que não. Nossa vida é cheia de momentos com emoções que a gente não gostaria de sentir. Aí agora vem a pergunta: o que você faz com essa emoção? Quando vem aquela emoção ruim, que você acha que é negativa, o que você faz com ela? O que causa no seu corpo? O que aparece na sua mente? Como é que você fica depois disso? Sai brigando com todo mundo? Batendo em todo mundo? Descontando em todo mundo? Isso geralmente acontece com as pessoas. A gente tende a descontar nos outros a nossa raiva, o nosso ódio, a nossa frustração, a nossa insegurança. E geralmente os de casa tendem a sofrer um pouco mais, não é? Porque é lá naquele lugar que você vive sem máscaras. É lá que você mostra quem realmente você é. É ou não é? Quando alguém de fora vem e quebra o copo na sua casa, o que você faz? Ô, fulano, não foi nada não, é só um copo. Vai passar, é só a gente limpar. Fique tranquilo. Mas se seu filho quebra o copo, o que acontece? Ô, menino bobo, você não presta atenção em nada? Será que você não tá vendo que o copo tá aí? E você logo grita. Lá em casa já aconteceu isso, tá? Eu creio que na sua casa também. A gente tende a gritar e a gente tende a ficar um pouco mais exaltado com aqueles mais próximos, que é com quem deveríamos amar mais. Ter mais paciência? Lembra dos frutos do Espírito? Não é fácil, mas é possível.
É possível. E então, falando então sobre o que você faz com essa emoção? Com a raiva, com a tristeza, com o ódio, com a frustração. Quero convidar você então a imaginar uma situação. Vamos lá. O celular faz parte da nossa vida, né? O tempo todo a gente não larga. E parece que quando ele está longe, a gente não sabe o que fazer. Digamos que você enviou uma mensagem para Dona Maria, sua melhor amiga. Você mandou uma mensagem e ela não respondeu. E horas se passaram. Nenhuma resposta. Qual é a sua emoção imediata? Alguns sentem tristeza, outros sentem raiva, outros ficam frustrados. Ah, Maria, ela vai precisar de mim. Quando ela precisar, eu não vou dar ousadia, não vou responder. Não quer falar comigo? A sua emoção é aquilo que acontece de forma rápida, automática. Você pode pensar, minha amiga me ignorou, não me respondeu, me deixou no vácuo. Essa é uma emoção. E se eu te disser que existe algo diferente de emoção que se chama sentimento? Então, emoção, neste exemplo que eu te dei, você pode ter ficado com raiva, pode ter ficado triste, chateada com Dona Maria, porque não lhe respondeu a mensagem. Passou horas, visualizou a mensagem e não me respondeu, me ignorou. Mas existe algo chamado sentimento, que é algo que demora um pouco mais para acontecer. A emoção, ela acontece imediatamente e dura alguns segundos, alguns minutos. O sentimento não, ele é um pouco mais duradouro. Ele é consciente, envolve os seus pensamentos. Quer dizer então que eu escolho o sentimento? Escolhe. Emoção você não escolhe, simplesmente acontece. E sentimento, que é o que vem depois da emoção? Ah, sentimento sim, você escolhe. Sentimento, ele é mais duradouro. É o resultado, é a interpretação que você dá para aquela emoção. Isso pode permanecer por dias, por horas, sei lá quanto tempo pode durar. Vai depender de cada indivíduo. Então, emoção é diferente de sentimento. Emoção é rápido, você não pensa. Sentimento, sim, envolve pensamento. Então, vamos lá para o exemplo? Você lhe mandou mensagem para Dona Maria, está esperando a resposta. Dona Maria visualizou e não respondeu. Horas se passaram. A emoção foi você ficar chateado, ficou com raiva, ficou triste. E logo depois vem o sentimento. Envolve pensamento. E Dona Maria me ignorou. Eu achei que ela fosse minha amiga. Não gosta tanto de mim. Ah, quando ela precisar, ela vai ver. Isso é sentimento. Requer pensamento. E aí? O que você faz com isso? Quando vem a emoção e depois vem esse sentimento, o que você faz com ele? Se ele não é automático e você precisa pensar sobre ele. Lembra lá do que nós lemos em Gálatas? Sobre os frutos do Espírito Santo quer proporcionar para você domínio próprio, amor, paciência. Raquel, por que eu preciso ter esse fruto do Espírito? Porque é um presente de Deus para nós, para que você tenha um bem-estar, para que você viva de forma mais plena possível nessa terra. Esse lugar contaminado, cheio de pecado, cheio de problemas, Deus ele traz para nós alento. É possível sim ter domínio próprio. É possível sim ter paciência. É difícil. E nem sempre você vai conseguir ter paciência em todos os momentos. Mas é possível. Gálatas vem lembrar para nós que é possível. Capítulo 5, verso 22. São frutos do Espírito.
E as nossas emoções tendem a andar à flor da pele. Mas Deus, Ele vem trazer para nós equilíbrio. Mostrar para você que é possível sim viver de forma plena, com um bem-estar maravilhoso que só o Espírito Santo pode proporcionar para você. Só Ele pode proporcionar para mim. Raquel, você falou que existem alguns personagens bíblicos que passaram por emoções intensas. Eu gostaria de saber sobre algum deles. E eu vou te falar agora. Jó. Eu amo o livro de Jó. Ele cai na minha vida de forma maravilhosa. Os exemplos, tudo que Jó passou, se encaixa perfeitamente com o que eu já vivi. Talvez você também se identifique com a história de Jó. E eu gostaria de convidar você agora a abrir o livro de Jó. Jó, capítulo 1. Vamos lá? Jó, capítulo 1. E eu quero ler com você. Existe o verso 13 até o verso 19. É uma parte um pouco longa, mas você vai ter a oportunidade de ler em casa, de folhear melhor. Mas eu vou citar para você aqui o resumo dessa história. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse homem é um homem maravilhoso, temente ao Senhor, se desvia do mal. E o próprio Deus foi que falou isso acerca de Jó. Características esplêndidas. Mas olha o que Jó passou. Jó, esse homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Capítulo 1, verso 13. Ele começa dizendo dos problemas que Jó enfrentou com seus filhos. E diz que os filhos de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho. Chegou à casa de Jó um mensageiro com uma notícia muito importante. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais, mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. E enquanto este ainda falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. O fogo de Deus caiu do céu, queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. E enquanto este ainda lhe falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos, mataram seus servos. E só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. E enquanto este ainda falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia. Os seus filhos e as suas filhas estavam num grande banquete na casa do irmão mais velho e de repente veio do deserto um vendaval terrível. Atingiu a casa de todos os lados e a casa desabou. Todos os seus filhos morreram e somente eu escapei para lhe contar o que aconteceu. Que tristeza. Ufa! Foram muitos problemas, né? E foi um baque atrás do outro. Talvez você identifique-se com essa história. Sabe quando a gente passa por um problema e não deu tempo nem de se levantar e vem outro? Essa foi a história de Jó. Foi um baque atrás do outro, ele não teve tempo nem de respirar. Qualquer pessoa com a sanidade mental perfeita entraria em parafuso. Porque são muitos problemas de uma vez só. A gente não consegue digerir. Jó não conseguia digerir uma notícia ruim e vinha outra e por último seus filhos. Morreram todos de uma só vez. Você consegue se enxergar nessa história? Você consegue se colocar no lugar de Jó? Eu não tenho noção da dor que Jó passou. Foram muitas emoções, viu? Foram muitas emoções. E no verso 20, diz assim, leia comigo. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração. E disse, saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu
o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Viu quantas emoções Jó passou? Emoção é algo imediato, é automático. E Jó, no mesmo momento que recebeu tantas notícias ruins, a Bíblia diz que ele chorou. Ele se jogou no chão, ele raspou a sua cabeça. Quando você está passando por um momento difícil, você pode chorar, você pode lamentar. Jó, ele rasgou suas vestes, em sinal de luto, de tristeza. Tantos outros personagens da Bíblia é mostrado na Bíblia, na própria Bíblia, nesse guia maravilhoso que o Senhor deixou para nós. Que emoção faz parte da vida. Faz parte da vida. Fomos criados com emoções. Mas você percebeu qual foi o sentimento de Jó? Depois dessa emoção, essa reação imediata de dor, de choro, de se jogar no chão em prantos, de rasgar as suas vestes. Ele logo pensou: tenho certeza que tem a mão de Deus aí. Nu eu vim e nu eu morrerei. Bendito seja o nome do Senhor. Louvar a Deus sob qualquer circunstância é o segredo. Precisamos ser gratos ao Senhor. E Jó, ele exerceu, ele escolheu. Lembra que o sentimento é uma escolha? O sentimento envolve pensamento e nem sempre a gente consegue fazer as melhores escolhas. O nosso coração é um coração que nos engana o tempo todo. Eu gostaria de convidar você para colocar a mão agora no sentido do seu coração. E você vai repetir comigo. Coração, coração. Repete aí. Coração, coração. Toma jeito, coração. O nosso coração quer nos enganar o tempo inteiro. E agora você toma a decisão de mudança e amanhã você cai de novo. Você levanta. E no outro dia você cai de novo. E você levanta. O nosso coração é assim. Ele nos engana o tempo inteiro. Ele acha que sabe escolher sozinho. Eu quero dizer para você que a gente não sabe escolher. É por isso que o Espírito Santo de Deus nos entrega esse presente que é o fruto do Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo porque sem ele a gente não consegue fazer nada sozinhos. O seu coração, a sua mente precisa estar voltada para os céus. Precisa estar voltada para Jesus, o doador da vida, a fonte inesgotável do amor. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que está disponível para você. E então, eu gostaria de ler com você o último verso desse momento. Jó, capítulo 42, verso 10. Abra sua Bíblia. O último verso deste momento. Jó, capítulo 42, verso 10. Esse verso é fantástico. Fantástico, essa é a palavra. Na minha Bíblia diz assim: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que ele tinha antes. E eu amo a versão atualizada Almeida, que diz assim: tirou Jó do cativeiro. Eu não sei como você está. Não sei quais têm sido as emoções que têm afligido seu coração. Eu não sei quais são os sentimentos que você está nutrindo. E, infelizmente, nós tendemos a guardar, a juntar essas emoções negativas, esses sentimentos negativos. Eles fazem tanto mal para nós. O Espírito Santo de Deus nos trouxe a palavra dizendo que Jó estava no cativeiro e Deus o tirou de lá.
Não importa o buraco onde você se meteu. Não sei onde você caiu. Não sei quais são as emoções que não deixam você dormir, que não deixam você em paz, que de forma muito ansiosa você não consegue viver de forma plena. Não sei quais são, mas Deus conhece. E este Deus, que da mesma forma que ajudou Jó, também está à nossa disposição. Ele diz para você, filho, filha, eu não sei em que buraco você caiu. Aliás, ele te conhece bem de perto. Independente do lugar onde você tenha caído, o lugar onde você se meteu, Deus, ele vai te alcançar. Eu tenho certeza disso. Deus, ele está conosco no sofrimento. E é no sofrimento que nós encontramos Deus. Ele está bem de pertinho, abraçado contigo. E às vezes parece que não, estamos sozinhos, né? Mas não, eu quero te dizer que esse Deus que eu conheço, o meu Deus, também está à sua disposição. Ele quer tirar você desse bagaço que você se tornou. Ele quer te reconstruir. Ele quer restaurar o seu lar, tornar esse lar um lugar de esperança, trazer cura para você. O meu desejo do meu coração para você, para a sua vida e para a sua família, é que Deus, esse Deus maravilhoso, poderoso que eu conheço, venha restaurar a minha vida e a sua vida. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos juntamente comigo e juntos vamos clamar a esse Deus poderoso, grandioso, cura, transformação e esperança para você. Ore comigo agora. Querido Deus que estás nos céus, Jesus, como precisamos de Ti. Como não sabemos fazer nada sozinhos e quando fazemos tudo errado. E somente quando estamos tão cansados de tentar, de cair e levantar, é que nós buscamos ao Senhor. Mas esse Deus poderoso, o Senhor, está à nossa disposição o tempo inteiro, dizendo, filho, tenha calma, não tenha medo, eu estou contigo. E seja qual for o buraco, Senhor, que os teus filhinhos tenham caído, por favor, estenda a tua mão maravilhosa. Retire de nós esse sentimento de egoísmo, de medo, de ódio, de ansiedade, temor, vergonha. E coloque dentro de nós e aumente em nós essas emoções e sentimentos de amor, de compaixão. Porque o Senhor teve esses sentimentos de compaixão sobre os teus filhos. Cuide de nós, nos proteja e nos dê forças. Em nome de Jesus. Amém.